Muitas vezes você se depara na banca olhando as fotos de celebridades ou até mesmo as revistas masculinas, né, que é o principal foco desse tipo de tratamento que eu vou explicar agora. Se pergunta, nossa, como que a pessoa consegue ter uma pele tão perfeita como essa? Aspecto de iluminação da imagem, assim, que fica impressionado, fala, nossa, o que a pessoa toma? A pessoa toma Photoshop, porque nenhuma mulher ou homem é perfeito e toda imagem que vai para uma revista sofre um tratamento. E é o que você vai aprender nesta sequência de vídeos aqui, um tratamento profissional, onde você terá o controle do seu primeiro passo até o último. Estando no último, você pode voltar para o primeiro e configurá-lo novamente. Isso é importante porque às vezes você chega no último passo e você pensa, poxa, se eu tivesse feito o primeiro passo com uma intensidade menor, meu resultado final seria diferente. E isso você vai aprender agora porque você vai trabalhar com ajustes totalmente não destrutivos à imagem original. Eu vou abrir aqui uma imagem que eu selecionei para este vídeo tutorial, que é da goleira americana, é uma foto que ela tirou no intervalo do jogo, uma goleira que chama Solo, é a goleira da seleção americana. Dê um duplo clique na imagem, eu seleciono e pressione Enter e abra a imagem no Photoshop. Eu vou dar um zoom nesta imagem. Aqui está o rosto, você percebe que tem além de suor, né, que ela estava no intervalo de uma partida, né, da Copa do Mundo de futebol feminino. Você percebe que era uma mulher, embora seja bonita, uma mulher comum que tem imperfeições na pele, assim como eu, como você, como todo mundo tem espinhas, marcas, expressão, como todo mundo. Ninguém é tão perfeito como você vê nas revistas. E você vai aprender então a fazer o tratamento aqui para deixar a pele dela como um pêssego. Só que antes, entender como funcionam as ferramentas e as diferenças entre as ferramentas de correção de pele. A ferramenta Clone Stamp, que é de clonagem, eu nunca utilizo. Algumas pessoas utilizam para este tipo de tratamento. Eu não utilizo. Eu utilizo as ferramentas aqui da caixa da Reeling. Com exceção, é claro, da Red Eye, caso tenha o olho vermelho, que tem segredo nenhum, tanto que eu nem expliquei neste curso o recurso da Red Eye, porque é tão simples que, pelo amor de Deus, basta você selecionar a ferramenta, tem o olho vermelho, você marca aqui, selecionar a ferramenta Red Eye, seleciona o tamanho da pupila aqui, a quantidade de negro que será adicionado, você só clica e arrasta em volta, e se tem vermelho é eliminado. Uma coisa tão simples que até no Windows Vista agora tem na galeria de imagens para você corrigir o olho vermelho. Então, não tem nem por que explicar este efeito aqui, porque é muito simples. Então, entender como funciona cada ferramenta. A Clone, a técnica que eu desenvolvi para tratar esse tipo de imagem, eu não utilizo. Eu utilizo apenas a Clone quando é para fazer um efeito especial de clonagem mesmo, ou para fazer restauração fotográfica. Falta uma parte de uma imagem, aí eu pego, por exemplo, uma restauração de uma foto, por exemplo, de uma foto antiga que está faltando um pedaço, que colou um durex em cima, depois arrancou, faltou um pedaço da foto, eu escaneei, e para reconstruir aquela parte eu pego até imagens semelhantes, se tiver, com as partes, e vou reconstruindo com a ferramenta Clone, e isso sim é usado. Algumas pessoas também utilizam aqui para este tratamento. A minha técnica é diferente, a técnica que eu desenvolvi com esses anos aqui de experiência trabalhando com o Photoshop, e ainda com esta versão ainda CF4, ou da CF3 até a CF4, é muito melhor ainda porque você consegue ter o controle absoluto sobre todo o seu trabalho, do primeiro ao último passo do seu trabalho. Então, conhecer as ferramentas e suas diferenças. Vou selecionar então aqui a primeira ferramenta, Spot Reading Brush Tool. Esta ferramenta tem um brush que você configura aqui com algumas limitações, né, porque você não pode abrir o Brush Engine para utilizá-la, mas você tem aqui configuração de ângulo, ou achatar a ferramenta ou não, né, você pode achatar a ferramenta se você preferir, escolher a sensibilidade de uma mesa digital, ou não, aqui eu vou deixar a sensibilidade da mesa, diâmetro, suavidade e espaço. Suavidade aqui vou deixar em 80%, diâmetro depende da mancha que você vai remover, e aumenta aqui, configura do tamanho adequado. Com as setas também ao lado da tecla Enter, né, os colchetes e as chaves, você diminui ou aumenta.
tem as configurações de proximidade e criar uma textura. Neste caso aqui eu vou trabalhar com o melhor aqui, que é no caso a Proximity Match e a opção Sample All Layers, porque tem essa diferença. A imagem está aqui neste layer, se eu clicar aqui, ó, funciona da seguinte forma: eu clico em cima e pinto uma área que seja diferente da imagem do contexto geral. Então, por exemplo, esta pinta aqui que ela tem aqui é diferente da região que tem em volta. Então é justamente para isso que esse brush serve. Ele identifica ao Photoshop que esta mancha é diferente e faz com que a textura que está ao redor, Proximity Match, seja aplicada, substituindo aquilo que você identifica como um erro na textura da imagem. Então basta clicar, pintar a área que é diferente, solta, ela some. É bem simples. Se você está trabalhando com uma mesa digital ainda, nossa senhora, você consegue os resultados surpreendentes aqui em áreas que você não consegue com o mouse, porque você tem a sensibilidade da caneta da mesa digital para indicar estas áreas com uma precisão bem superior. Então, esta é a característica aqui. Só que habilite esta opção Sample All Layers, porque o que eu fiz aqui? Eu já fiz de maneira destrutiva. Eu transformei realmente a imagem. Quando eu vou trabalhar com esse tipo de ferramenta, eu vou pressionar a tecla Ctrl Z. Quando eu vou trabalhar com esse tipo de ferramenta, eu sempre crio um novo layer. E com esta opção Sample All Layers, além de ele remover esta impureza, digamos assim, da imagem, ele transfere como se pintasse para um outro layer, mantendo original intacto a imagem original. Então olha só, vou pintar aqui de novo, soltei, mesma coisa, só que está aqui em cima, olha só. E a imagem original aqui, ó, tirando a visibilidade, tenho ali a pinta novamente em um layer independente. Então eu tenho controle já sobre a pinta neste caso, né? Agora outra ferramenta. Se esta opção Sample All Layers não estiver acionada, se eu for pintar, ele não faz nada, porque ele faz neste layer em branco apenas. Então, ó, se eu pintar aqui, ó, não vai sumir nada. Agora, se estiver ativado, Sample All Layers, ele pega as informações de todos os layers. Ctrl Z de novo. E vou deletar aqui também com a borracha, ou Ctrl A, seleciona tudo e pressiono Delete, some, volta, pinta. Este layer aqui está vazio. Ctrl D, retirei a seleção que nem está aparecendo aqui, né? Porque eu já sei que ela vai aparecer. Ctrl A, ela seleciona toda, que a imagem está num zoom. Beleza. Vamos a outra ferramenta. Reading Brush Tool. Funciona da mesma forma, só que aquela funciona, no caso, com a opção Proximity Matte, ou seja, a textura que está próxima à área de imperfeição. Esta ferramenta, que tem uma configuração semelhante, aqui, diâmetro, hardness, que eu vou deixar aqui em 80%, 85%, 80%, tem o Blend Mode ainda, como diferença, a opção Sampled, ou você escolher um pattern para usar, uma textura, a sua escolha, pode até ser uma textura aqui neste caso de pattern, uma imagem que já esteja com uma pele bonita, então você substitui. Só que não é muito bom você utilizar dessa forma, porque é bom você pegar as mesmas tonalidades. A diferença desta ferramenta é justamente o fato de você escolher, assim como a ferramenta clone, o local que é o que vai ser substituído. Por exemplo, eu pego esta região aqui e passo depois o brush aqui em cima da pinta. Então essa textura será, que eu determinei antes, será aplicada em cima da outra e ainda vai fazer um efeito que vai aprimorar aqui os shades, as sombras e tal, para que a textura fique perfeita. Configurações aqui, modo alinhado, assim como a Clone Stamp, que segue caso você vá passando, pode habilitar ou não. E a opção aqui Sample All Layers, porque você consegue trabalhar de forma não destrutiva também, criando um novo layer acima. E este botãozinho aqui. Este botãozinho é o seguinte, vamos explicar então. Eu vou criar um novo layer de ajuste, lembrando que essa primeira parte é só exemplo de como funcionam as ferramentas. Depois, no próximo, que iremos começar o tratamento.
eu vou criar um novo layer de ajuste aqui. Um escandaloso aqui de diferenciação de cores. Vou criar um Hue Saturation no modo Colorize e deixar aqui desse jeito mesmo, é só um exemplo. E mudar para este layer de cima. Então o layer de ajuste está sendo aplicado aqui sobre esta imagem. Se esta opção não está ativa e eu for clonar, olha, selecionar o ponto de textura inicial, Alt pressionar, eu dou um clique aqui nesta região. Dou um clique. Então determinou que esta região aqui, do tamanho do brush que está atual, será substituído. Olha, tem até me mostra ali com o overlay, olha, aonde vai ser aplicado. Então eu clico, passo em cima, foi aplicado ali, sumiu, né? Agora, se esta opção, vou voltar, pressionar o Ctrl Z, se esta opção está ativa, ela ignora o layer de ajuste, como se o layer de ajuste não existisse. Então aqui, ó, como se a imagem estivesse assim. Então se eu fizer agora da mesma forma, o Alt pressionado, dou um clique, marco o Source. Agora olha só, até como o overlay que demonstra, vou aumentar o tamanho do brush, ele já está de outra cor. Se eu passar aqui, olha só, ficou de outra cor, porque ele ignorou o layer de ajuste, ó, e deixou da imagem original. Com a imagem original, o esquema é perfeito, a variação de cor. Então este botão aqui serve para ignorar os layers de ajuste, caso exista na imagem. Deletar este layer de ajuste, seleciono, clico aqui no lixinho e beleza. Então esta ferramenta funciona desta forma e tem as mesmas opções aqui. Layer acima ou corrente, o layer ativo apenas ou all layers para fazer esta modificação. E aqui ainda tem o mesmo esquema aqui de clone para você determinar pontos múltiplos de clonagem, como já foi explicado, e outras configurações que você pode utilizar as mesmas que tem na ferramenta clone e até mesmo a caixa de configurações da ferramenta. Outra ferramenta agora, a Path Tool. Essa é uma ferramenta que eu acho bem legal quando eu quero fazer uma correção até numa foto minha ou de alguém da família, de namorado, às vezes sai com uma espinha, alguma coisa. É o modo mais rápido que tem, porque você seleciona uma área, por exemplo aqui, ó. Eu vou deletar aqui, tirar a visualização deste layer, né? E aqui eu vou trabalhar neste layer aqui, layer original da imagem. Eu livremente desenho a área que eu quero, ó, modo New Selection e o Path Source. Eu clico dentro dessa seleção, mantenho pressionado o botão e arrasto, e eu vejo em tempo real a textura que será aplicada acima. Então ali, olha, vai ficar legal se eu aplicar essa textura aqui, ó. Solto, é aplicada a textura. A única coisa, um ponto negativo desta ferramenta é justamente o fato de não trabalhar com o Sample All Layers. Então eu tenho que modificar realmente a imagem. Quando você for trabalhar com esta ferramenta, em alguns casos você pode fazer variação entre as ferramentas, que uma manchinha na pele fica de um jeito, uma ferramenta, às vezes ela é bem mais escura, fica melhor com outra, então não é toda a ferramenta que você vai utilizar do começo ao fim. Então você tem que fazer essa variação entre as ferramentas. Só que quando você for utilizar esta ferramenta que não trabalha com outro layer independente para que você tenha o controle depois da modificação, crie uma cópia, uma duplicata aqui do layer, pressionando o Ctrl J, ou clica, arrasta aqui para o ícone do Create a New Layer, aí você faz esta seleção. Só que esta seleção aqui, muita gente fica, às vezes a pessoa tem dificuldade em selecionar a área, né? Principalmente quem trabalha com mouse, e às vezes você precisa selecionar uma área que você conseguiria fazer aqui com a elíptica, ó, uma bolinha, que nem no caso aqui, ó, uma bolinha perfeita, ó, clica, arrasta aqui. Não importa, né, que aqui eu tenho que selecionar este layer aqui, aliás. Clicar e arrastar, selecionar aqui, selecionei ali a bolinha. Não, vou até aumentar aqui um pouquinho mais a seleção, né, aquela área ali maior. É que está no feather aqui em 5 pixels, 15 pixels, vou retirar de novo. Pode até colocar um feather aqui de uns 3, 4 pixels. Selecionar ali de novo, ó. Não importa com qual ferramenta você fez a seleção, pode ser até com a laço, com a poligonal, não importa. Se você alterar para Path, que é essa aqui,
Patch, você clica dentro e você determina a região que você quer substituir da mesma forma. Não importa com qual ferramenta que você fez esta seleção, só que você precisa selecionar novamente a ferramenta Patch. Aí você tem esse controle de clicar dentro, manter pressionado, arrastar e selecionar a textura que vai ser aplicada ali. Retira a seleção no Ctrl D e foi transformado aqui. Essas são as principais ferramentas que vamos utilizar. São as ferramentas que você realmente precisa nessa videoaula. Outra ferramenta que é a chave mesmo de tudo é esta ferramenta aqui, por incrível que pareça. Esse não é na técnica que eu desenvolvi, né? Muitas pessoas trabalham de outra forma, trabalham com os filtros de desfoque. Vamos explicar aqui um filtro de desfoque, por exemplo, para esse tratamento. Eu vou explicar as primeiras, né, os detalhes aqui, alguns tipos que você pode ajudar para corrigir esta imagem, né? Mas não é, né, neste caso nós não vamos utilizar isso no tratamento final que vamos fazer começando no próximo vídeo, mas cada caso é um caso e você pode utilizar este recurso que eu vou explicar agora em outra imagem. Existem dois filtros de desfoque aqui, ó. O filtro o Gaussian Blur, né, que é o mais famoso aqui, Gaussian Blur, que você desfoca. Então esse desfoque, que é um desfoque muito alto, né, diminuir um pouquinho, esse desfoque muito alto você consegue dar uma suavidade maior à pele. Só que você percebe aqui que, nossa, né, algumas áreas ficam horríveis, principalmente nos olhos e tal, né. Outro também de desfoque aqui é o Surface Blur. Você configura aqui o Radius, ó, você vê em tempo real. Esse já é um pouco mais aprimorado para esse tipo aqui. Ó, Radius 10, Threshold aumenta um pouquinho. Olha só como fica aquela pele de boneca aqui, mas certas áreas não ficam legais. O ideal quando você trabalha com este tipo de filtro, eu cancelei, é você converter para um Smart Filter. Por quê? Clica aqui neste menu com o layer selecionado, converte o Smart Object, ou vá no Filter, Convert to Smart Filters, que é um Smart Object, e mesma coisa, dá no mesmo. Aí você aplica um filtro desse de desfoque, filter, por exemplo, um Gaussian Blur mesmo. Pode ser do Surface Blur também, não importa. Esse aqui com um valor de 6 pixels, vai. 6 pixels é muito ainda, chama 4,5. Algumas áreas ficam legais, ó, outras não, né? Clica em OK. Aqui tem a máscara deste filtro. Está em branco, pinta de preto, ou seleciona a máscara, pressiona o Ctrl I, inverte a cor. Se é branco, fica preto, Ctrl I. Então some o efeito do filtro. Só que aí você seleciona a máscara e com um brush, com opacidade que você pode... Aqui você faz o nível de aplicação do filtro. Porque se você coloca aqui 50%, só será aplicado 50% do efeito do filtro, você pintando em branco aqui, revelando o filtro agora. Agora ele está totalmente oculto. O legal disso é que você determina áreas que vai aparecer aqui, um brush suave, né, o hardness em 0, que vai ter efeito esse filtro. Isso é legal, tem certas áreas que fica bom aqui, um desfoque aqui, por exemplo, nos olhos. Então, aquele efeito do blur, você consegue aplicar só aqui, ó. Olha só o olho, o jeito que já ficou, a suavidade. Aqui no nariz, ó, certas áreas aqui, ó. Então vocês, com esta configuração dos Smart Filters, utilizando esse esquema de máscaras aqui, ó, opacidade de 50% só, então ele apareceu 50% do filtro. Se eu aplicar por cima de novo, cada vez que eu clicar e soltar o botão do mouse, ou tirar a caneta, a pressão da caneta sobre a mesa, vai ser aplicado depois, se eu clicar de novo, mais 50%, que no caso seria 100% do valor do filtro aplicado. O bom de trabalhar com isso é que se não ficou legal, você clica duas vezes aqui, você configura outro valor, né? Então isso é legal para você trabalhar aqui com áreas distintas, não na imagem por completo. Então você seleciona as áreas onde o filtro vai atuar, né? Isso é legal. Ó, que suavizou aqui, olha só a diferença que já deu, ó, só 50%, ó, da suavidade. Por que não fica legal aqui, ó? Por exemplo, aqui ficou bom, vou clicar aqui de novo, ó. Aqui ficou bom e aqui não, justamente por causa das manchas. E é isso que você tem que retirar antes de mais nada, retirar
toda a diferenciação de cor. Que, por exemplo, se fez um desfoque, ele expandiu essas partes aqui vermelhas da imagem. Aqui eu vou até aplicar também um pouquinho aqui, ó. Ele expande, só que dá essa diferenciação de cor, fica tipo um manchado, então, que não é legal. O ideal é você deixar a pele com uma tonalidade de cor só, ou a menor contraste, diferenciação de cores na pele possível, para que você consiga fazer este efeito perfeito daquela pele de pêssego, né? Então é interessante você utilizar, não vou utilizar neste caso os Smart Filters, vou aplicar de outra técnica também. Só que neste caso aqui, neste exemplo, você pode utilizar com outra imagem, né? Selecionar este método aqui, algumas áreas que não precisam, né, do desfoque, por exemplo, a sobrancelha. Se eu tivesse aplicado tudo, né, tirado a máscara, eu teria aplicado sobre a sobrancelha. Então tem o controle, né? A sobrancelha, se tivesse aplicado aqui o 100%, olha só como ela perderia a definição. Ó, 100% da aplicação do filtro, né? O bom disso é que eu tenho o controle, eu pinto de preto e escondo de novo, ó. Né? Tem esse controle de determinar as áreas que eu quero que apareça o efeito do filtro, ó. Bom, só uma pequena introdução para que você compreenda então como funcionam as ferramentas de correção, e no próximo vídeo vamos começar com o tratamento. Pressione já o F12 para voltar à imagem original aqui na sua tela do Photoshop.